essa não é, né? Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa madrugada. Que alegria estar com você aqui na segunda parte do nosso especial de fim de ano. E hoje nós vamos falar sobre o Ano Novo. E como um católico vive o Ano Novo? Você já parou para pensar? Será que eu vivo o fim do ano, o Réveillon como eu deveria? Como que será que um católico deve viver? Eu queria partilhar um pouquinho com você sobre isso. Eu estava pensando assim, né? Poxa, a gente tem as festas de final de ano, amigo secreto, as confraternizações, aquela expectativa do recesso, de tantas outras coisas, mas o que espiritualmente eu poderia viver ou eu posso viver nesse período? E eu trouxe uma passagem bíblica que está na carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, que diz: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito." E é interessante porque o fim do ano ele sempre traz para nós uma reflexão, ele sempre traz para nós um desejo de analisar como foi o nosso ano, aquilo que nós cumprimos como metas ou não. Mas muitas vezes nós não observamos as oportunidades das nossas metas espirituais. Será que durante o ano eu e você conseguimos nos aproximar de Deus como nós desejávamos? Será que aquela meta que nós traçamos lá na Quaresma, em preparação para a Páscoa, será que nós conseguimos transcender somente a Quaresma, aquele esforço que muitas vezes nós fazemos dentro do período quaresmal? Será que eu consegui adquirir uma virtude que eu pudesse lucrar com ela todos os outros dias do ano? Então é importante que nós façamos essa reflexão. Eu acredito que ao que muitas vezes se opõe, isso pode favorecer. Então, já que nós vamos avaliar sim o nosso fim de ano, nós vamos avaliar o nosso ano, é importante nós avaliarmos: será que eu tenho tido uma intimidade maior com Deus? Será que eu me aproximei dele ao longo deste ano? Ou será que não? Ou será que eu posterguei tantas coisas? Será que eu fui adiando tantos projetos? E é importante que nós façamos isso, né? A carta, quando ela vai dizer renovar a nossa mente, é importante que nós possamos aproveitar esse fim de ano, aproveitar essa oportunidade do espírito do Natal, já que nós estamos ali vivendo essa expectativa do nascimento de Jesus, nós estamos vivendo essa experiência natalina. Vale a pena, de fato, também olhar para a nossa vida, olhar para a nossa caminhada com Deus ao longo do ano e perceber será que eu frequentei a confissão o número de vezes que eu precisava? Será que as minhas confissões não foram tão repetitivas ao longo desse ano e eu fiquei ali talvez perdido nos mesmos pecados? Será que eu fiz os esforços que eu deveria ter feito? Porque discernir aquilo que é bom para nós é muito bom. Às vezes nós escolhemos um curso novo, uma faculdade nova, um emprego novo, um projeto verão, um projeto inverno, um projeto outono, mas onde estão os nossos sonhos com Deus? Quais são os projetos que Deus tem inspirado os nossos corações? E nós não vamos conseguir fazer isso nunca se vivermos dessa maneira, à deriva, ou vivermos simplesmente adiando as coisas de Deus, colocando tudo para depois, ou fazendo daquele tempo com Deus o tempo que nos sobra. Uma das coisas que nós também fazemos no final do ano, além do amigo secreto, além das comemorações, das partilhas, dos resultados, muitas vezes é nos comportarmos como os pagãos, como aquelas pessoas que estão à deriva no mundo. Porque aí a gente quer pular ondinha, aí a gente quer fazer um monte de coisa que não nos convém. Você já escolheu a roupa do seu final de ano? Espero que você não tenha optado por uma cor que dê sorte. Eu espero que você não tenha optado por uma cor que vai simbolizar alguma coisa. Porque afinal de contas, o que isso muda na sua vida? E muitas vezes esse tem sido o Réveillon, onde a gente vai pra praia, pular ondinha, onde a gente vai fazer algumas outras coisas, né? Algumas simpatias, nós vamos ali comer um nhoque, fazer vários e vários ritos que diz mais daquilo que nós não somos do que daquilo que nós somos, porque ofendemos a nossa fé, ofendemos o Deus que nós dizemos crer, porque nos comportamos como os pagãos. Muitas vezes você não bebe o ano inteiro e essa pode ser a hora da sua bebedeira. Talvez você não coma que nem alguém que vai morrer
e essa seja a hora que você vai começar a comer como se não houvesse o amanhã. E tantos comportamentos vão negligenciando aquilo que nós deveríamos ter com Deus. E aí, todo aquele momento que você poderia trazer Deus para o centro da nossa vida, nós nos colocamos neste centro e nós vamos enfeitando e ornando esses costumes, nós vamos trazendo tantas coisas de fora para dentro, nós vamos ali misturando tantas outras culturas, tantas outras coisas, e aí começa a leitura do horóscopo, e aí começa as tendências, o número da sorte, isso e aquilo, o que fulano falou, o que fulano previu, e aí nós nos perdemos. E aí quando nós vamos ver, nós nos comportamos igualzinho a todas as outras pessoas que estão longe de Deus. Só que elas estão longe de Deus, e eu tenho certeza que se você está assistindo esse vídeo, você não está longe de Deus. E eu tenho certeza que se você está assistindo esse vídeo, o seu desejo é estar perto de Deus. Então, quando eu desejo estar perto de Deus, eu preciso abandonar alguns costumes, eu preciso abandonar algumas práticas, porque tudo que era velho se fez novo. Então, a novidade do Natal, né? Se todos os dias nós pudéssemos amar mais, todos os dias seria para nós Natal. E essa novidade que é o Deus encarnado, essa novidade que é o Deus conosco, ela se faz real quando eu começo a abandonar as minhas más práticas, as minhas más condutas, e eu começo a substituí-la pelas boas condutas, pelas boas práticas. É assim que nós vamos abandonando os vícios, que é uma repetição daquilo que é ruim, e eu vou absorvendo e vou adquirindo virtudes, que é a repetição das coisas boas. Então, faça do seu fim de ano um fim de ano de boas práticas. Talvez seja um bom momento para você ir para o seu armário e separar aquelas roupas que você já não usa mais e você pode, de repente, dar para as pessoas que precisam. Talvez você não tenha um bom presente de fim de ano para dar para alguém, mas talvez se você puder dar para alguém que precisa de uma roupa nova, de alguma coisa que você talvez tenha no fundo do seu armário que você não utiliza mais, você vai fazer talvez o Natal, o Ano Novo, o Réveillon de alguém muito mais feliz do que talvez se você tivesse tirado alguém um amigo secreto. Então, nós podemos fazer algo diferente, nós podemos fazer isso sem deixar de sermos católicos, mas ao contrário, nós podemos pegar as práticas ruins, transformar elas em práticas boas e fazer deste momento uma transformação, onde nós vamos renovando o nosso pensamento, nós vamos mudando a maneira como que pensamos, nós vamos permitindo que a graça de Deus venha nos auxiliar, nós vamos permitindo que esse Deus venha nos inspirar, talvez um coração mais caridoso que eu ainda não tenho, talvez um coração mais bondoso que eu ainda também não tenho, mas Ele começa a fazer em nós esta obra, Ele começa a construir em nós. Então o nosso Réveillon, ele pode ser muito bom, ele pode ser divertido, nós podemos estar em família, nós podemos nos alegrar, nós podemos cantar, dançar e se alegrar, e podemos fazer isso com uma boa música, uma música que não vai dar um contra-testemunho. Você pode estar lá, talvez você tenha passado o ano inteiro falando de Deus e talvez neste momento, lá na confraternização da sua empresa, você tenha se comportado mal. Você talvez tenha dado um contra-testemunho. Talvez você estava lá dançando aquela música que o ano inteiro você criticou, mas naquele momento, talvez empolgado pelo resultado, pelo êxito que você teve lá na sua empresa, você foi lá e deu um contra-testemunho. Então nós católicos, nós podemos sim estar na festa de fim de ano das empresas, nós podemos e devemos estar no amigo secreto da galera do trabalho, nós precisamos estar entre essas pessoas, porque essas pessoas são aquelas que nós precisamos evangelizar, e nós podemos evangelizá-las estando com elas, entre elas, dando testemunho, mostrando para eles a alegria de ser de Deus, que a alegria de sentar num happy hour e você chegar lá e você tomar uma Coca-Cola, um suco, uma água, alguma coisa que não vai te alcoolizar, que não vai te colocar numa situação de contra-testemunho. Então, todos esses momentos são momentos de oportunidade, são momentos de evangelização. Então nós podemos estar, porque muitas vezes nós
nós fazemos o contrário, queremos estar numa bolha, reclusos, afastados das pessoas e deixamos a oportunidade de evangelizá-las. Então, se eu e você aproveitarmos este fim de ano para evangelizarmos mais, para falarmos mais de Deus, para testemunhar, estando com as pessoas, participando do amigo secreto, participando da confraternização, mostrando que estamos felizes, estamos comemorando, mas não estamos tirando Deus do centro da nossa vida. Não estamos diminuindo o Senhor que dizemos que amamos e servimos. E é dessa maneira que eu acredito que um católico deva viver o seu réveillon. É dessa maneira que o católico ele precisa se posicionar. Porque o católico, ele está no mundo. É o local onde o Senhor nos plantou para que pudéssemos dar testemunho da vida que há em Jesus Cristo. Então, se eu e você negligenciarmos essa oportunidade de evangelização, qual o testemunho que nós estamos dando? Será que o testemunho é dado somente dentro das nossas paróquias? Será que o testemunho é dado somente dentro dos nossos grupos de oração? Ou será que o testemunho é dado na empresa, na faculdade ou em qualquer outro lugar? Então eu e você, nesse Réveillon, precisamos evangelizar. Eu e você precisamos fazer destas oportunidades de estarmos com as pessoas, oportunidade de evangelizarmos essas pessoas. Então, se você pode fazer isso, faça também essa evangelização. Também faça dessas oportunidades uma oportunidade de dar testemunho de Jesus Cristo. Desse Jesus Cristo que um dia encontrou a sua vida e mudou a sua história. E certamente você terá um Réveillon diferente, um Réveillon intencional, onde o Senhor ocupa o centro. Recentemente eu vi uma reflexão que falava o seguinte, que um dos momentos mais importantes do ano e da nossa vida deveria ser todos os momentos que nós nos sentamos para fazer uma leitura orante da Palavra de Deus. Porque é um momento que Deus tem a oportunidade de falar conosco daquilo que Ele deseja. Você deve ter com algum amigo, algum conhecido que sempre fala dos mesmos assuntos? Sabe aquela pessoa que você fala assim, nossa, cara chato, ele só fala disso, ela só fala daquilo? Será que muitas vezes não tem sido assim a nossa postura com Deus? Onde nós simplesmente nos encontramos com Deus para falarmos das mesmas coisas, das nossas preocupações, das nossas dificuldades, do nosso dia a dia? E acaba sendo repetidamente as mesmas coisas? Será que não tem nos faltado essa oportunidade de sentar com Deus e, Senhor, o que você quer falar comigo nessa noite? O que você quer falar comigo nesse dia? Qual é a novidade que o Senhor tem, Senhor? E eu queria te motivar a isso. Eu gostaria que nesse final de ano, talvez se você não fez isso ao longo do ano inteiro, pode ser uma ótima oportunidade de você encerrar o seu ano tendo uma conversa com Deus, tendo um momento com Deus, onde talvez você possa sentar, meditar a palavra de Deus, tirar um texto bíblico como esse que nós lemos da carta aos Romanos, onde o Senhor fala de renovação, onde o Senhor fala da mudança de pensamento e talvez permitir que Deus traga um novo pensamento, que Deus traga talvez um novo sonho para o seu 2026, para o seu 2027, para o seu 2028, mas que Ele mude a história da sua vida. Porque talvez você esteja tão repetitivo na sua vida com Deus, onde só você tem assunto, onde só você é a prioridade, e você ainda não tenha tido uma oportunidade de permitir que Ele traga aquilo que é novo no coração dele para a sua vida, para a sua história. Então, assim, aproveite o final do ano, aproveite o Réveillon, descanse, acho que isso é muito importante, faz sentido, curta a sua família, curta aqueles que você ama, mas não se esqueça daquele que te amou primeiro, daquele que por excelência já te conhecia lá no ventre da sua mãe, aquele que já te conhecia no início de tudo. Porque essa pode ser uma oportunidade de você firmar uma amizade que você ainda talvez não tenha com Deus. Então, aproveite esse fim de ano. Eu gostaria de te recomendar essa reflexão. Faça essa experiência de você talvez sentar com Deus, marcar um encontro com Ele, um encontro que você vai comparecer. E você talvez pegue ali a sua palavra, a sua Bíblia, faça uma leitura e permita que Ele fale ao seu coração e que Ele
toque o seu coração com uma novidade, com algo novo. E claro que numa conversa entre amigos, naturalmente, ele vai te deixar falar também, ele vai te deixar expor a sua vida também, você trazer as suas preocupações, as suas inseguranças, os seus medos. Mas esse fim de ano, ele pode ser diferente de tudo aquilo que você já viveu, porque dessa vez você deixou ele ser o centro. Porque talvez até hoje você ainda não tenha tido essa experiência em que ele se senta e ele partilha o coração sagrado dele e você abre o seu coração e aí há uma comunhão, há um encontro de corações. Então, faça um bom exame de consciência. Se você talvez não tenha aproveitado o Natal para se confessar, fazer ali uma limpeza talvez na sua alma, é uma baita oportunidade. Mas não permita que o ano de 2025 se encerre como o de 2024, 2023 e todos os outros. Talvez tenha sido assim tão repetidamente que você não tenha vivido essa novidade. E eu queria muito que você vivesse essa novidade. Então, esteja com o Senhor, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu fim de ano, que você possa viver uma experiência ímpar com o Senhor. E, se você viveu isso, eu gostaria que você também compartilhasse aqui nos comentários como tem sido a sua experiência com Deus, como foi. Volte aqui, talvez, depois de que esse vídeo chegou ao seu coração, que ele chegou à sua vida, e partilhe como que foi o seu diálogo com Deus, o que ele falou com você, e nós vamos garantindo que essa conversa se prolongue e se postergue ao longo de 2026, 27, 28. Afinal de contas, é atemporal esse vídeo, talvez você esteja vendo ele no carnaval e ainda seja tempo de você ter um encontro com Deus. Então que Deus abençoe a sua vida, a sua história e siga somente Jesus.